Bem, sobra para falar aqui no programa de hoje, que é um pouquinho mais curto, só para a gente destacar, porque na verdade não é tão curto, né? Que é o Brasileirão, até pela rodada cheia que nós tivemos ontem, né? Você assistiu só o jogo de São Paulo? Eu assisto televisão assim, sabe? Controle numa mão, uma outra coisa na outra mão, para poder ir molhando a boca, senão você não aguenta, né? E você vai ao mesmo tempo mudando aqui e molhando a boca aqui. Então, ontem eu vi Argentina e Colômbia, eu vi um pouquinho do Atlético Mineiro e Ceará, eu vi um pouquinho na Globo estava passando Vasco e Corinthians, e um pouquinho de Flamengo e São Paulo. Um pouquinho não, mais Flamengo e São Paulo, que daí eu deixava mais tempo no Flamengo e São Paulo. O Brasil é hoje às 17 mesmo. Às 17 horas de hoje, então, a seleção sub-17 disputa aí a semifinal contra o time do Uruguai. Não percam esse jogo, vai ser um jogão, né, cara? Por 5 horas da tarde, tá todo mundo chegando em casa, depois do trabalho. Que coisa melhor, horário ótimo para ver um joguinho. Eu acredito que a Globo deve passar, né? Não, quem tá passando é a Bandeirantes. A Bandeirantes, né? A Globo não passa nada, só o que interessa, né? Máxima final. Máxima final, e olha lá ainda, hein? Então, vamos lá. Novo líder do Brasileirão. Já é. O Corinthians continua líder, o São Paulo perdeu a segunda posição aí, por enquanto. Né? Tá caindo, hein? E hoje deve perder mais posição. Deve perder mais posição hoje. Vamos aqui pela tabela, então. Primeiro jogo da nossa tabelinha foi Internacional e Atlético Paranaense. Esse ano cai. Não, esse ano cai. Impossível que eu vou errar feio. Um ponto em 8 jogos. O Renato Gaúcho vai ter que fazer milagre. Ele não estreou ontem, né? O Renato Gaúcho, né? O novo técnico do Atlético Paranaense só estreia no jogo de domingo. Cara, eles têm um ponto em quantos? 8 jogos. 24 pontos disputados. 24, perdeu 23 pontos. Não vai a lugar nenhum, não. Só um milagre mesmo, viu? Pior do que ele não tem, não. Você pode ver que o final da zona de rebaixamento é o Atlético Goianiense com 7 e o Coritiba com 7, mas com jogo a menos. Com jogo a menos, exatamente. Então, já tá complicadíssima a situação do Atlético Paranaense aqui. E o Renato Gaúcho estreia com mais esse pepino. Será que ele vai ter peito para tirar o Paulo Baier? Porque não tá jogando nada? Não tá jogando nada, cara. E quem viu o Paulo Baier nos outros anos aí, ele sempre demonstrou um grande futebol, vinha bem, esforçado. Tudo bem. Paulo Baier deve ter aqui, uns 38 anos. Bem veterano. Bem veterano ele, viu? Mais de 33 eu tenho certeza. Então ele já passou da idade de Cristo, é veterano mesmo, não tem jeito. E ele não tem jogado bem, o time todo, né, do Atlético Paranaense, né? Se era para derrubar o técnico, ia derrubar, podia ter ganho ontem, né? Então não era para derrubar o técnico, o time tá ruim mesmo. Cruzeiro começou a ganhar milagrosamente. Então, aí vamos para outro jogo, que é Cruzeiro e Grêmio. O técnico caiu, de repente o Cruzeiro ganha 3 jogos seguidos. Pegou ontem um jogo de um time bom, que não é ruim, o time do Grêmio, né? Apesar do Grêmio não estar tão bem assim na tabela, tem 8 pontos apenas. Mas o Joel Santana pegou o Cruzeiro na mesma situação quase do Atlético Paranaense, só que há 3 rodadas atrás. O Cruzeiro tinha 3 pontos, agora já tem 12. Já tem 12 pontos, então 3 vitórias, né? E ontem o Montijo fez um senhor gol. Um gol com aqueles gols com... Ele marcou os 2, não foi? Os 2 gols foram dele, ele virou artilheiro do campeonato até hoje, né? Porque vai que algum milagroso que faz uns 3, 4 gols. Mas ele tem 6 gols no campeonato e o primeiro gol dele ontem foi uma batida de primeira, coisa de craque mesmo, de bola, que ele é. Aliás, aí eu me pergunto, né? O Brasil tem Conca, Botinelli, o Montijo argentino também. 3 jogadores que eu falei que eu queria no meu time. Eu queria. Um eu tenho, que é o Botinelli, que fez o gol do Flamengo, inclusive ontem. Com uma visão de jogo muito bom. O Montijo dispensa apresentações. Pô, e o Conca? E nenhum dos 3 estão na seleção. Aí você olha lá naquela seleção, que eu estava falando agora há pouco, vê aqui o carequinha lá, o Cambiasso, que deve ter 200 anos. Quando eu era menininho pequeno, o Cambiasso jogava bola, né? Aí o cara põe no meio para organizar o time, para passar a bola, um tal de Banega. O cara não acertou um passe, cara. Esse é o armador do time. E deixa sem jogar Conca, deixa sem jogar Botinelli, deixa sem jogar o Montijo. E o técnico lá, quem que é mesmo? O Paulo, né? Falei Paulo, acho que Batista. É Batista. Carlos, não, Batista mesmo, é Batista alguma coisa, mas não sei o primeiro nome dele não. Só chamei de Batista.
E o Batista me deixa 3 jogadores craques. É por isso que faz quase 20 anos que não ganha nada, né? Eu acho que o problema lá, aliás, ontem a torcida durante o jogo começou a gritar Maradona. Vuelta Maradona! Como se resolvesse uma coisa. Não, é que o povo lá, eles são masoquistas, eles gostam de sofrer, né? Porque para trocar um por pior é complicado, né? Bem, esse é o comentário dos argentinos que estão no Brasil, que para mim deveriam estar na seleção. O Avaí começou ganhando de 2-0 do Bahia. Salvo melhor, me corrija se eu estiver errado. E o Bahia conseguiu empatar, cara, fora de casa contra o Avaí. E o Avaí, que não podia nem pensar em empatar... Mas conseguiu, dobrou a pontuação. não, já tinha 2, foi para 3, ó. Foi para 3 pontos aqui o Avaí, ó, pra você ver. Quase 100%. 50% numa rodada. O Avaí, ele vai cair, né? É tudo certinho, né? Vai cair também. Vai fazer companhia pro seu Atlético Paranaense, pro América de Minas. E cruel, né, cara? Depois eu vou chegar na América. Não, o América joga hoje, né? Mas eu acho cruel o América. O time do América é bom, cara. Eu andei vendo os jogos. Jogou contra o Flamengo muito bem. O Flamengo ganhou um jogo na sorte ali que foi expulso no América. É bom o time do América, cara. É uma infelicidade, tá? Não tá indo bem, não. E aí vem o Vasco, que começou ganhando com o gol de Juninho Pernambucano. Ontem. Colaboração do goleiro do Corinthians. Bem colaboração, né? O goleiro levar um gol daquela distância, do jeito que foi o gol, o Juninho deve ter pagado uma grana boa por fora ali, né? Olha, deixa a bola entrar aí que eu vou caprichar aqui. O Juninho, que muita gente não sabe ou duvida, mas ele ganha um salário mínimo para jogar no Vasco, né? R$600. Então, ele vai ganhar, ganha R$600, ele veio mais pra... O Vasco ofereceu 500 mil, ele não quis. Ele ganha R$600 de salário. Ele só vai ganhar alguma coisa, bônus pelo resultado do time. Ele tem alguma coisa também, assim, no sentido de... Acho que ele deu uma aula pro Ronaldinho Gaúcho. Parceria, alguma coisa assim, né? Não tem plano de marketing nenhum. Não tem nada, nem plano de marketing? Nada. Ele veio pra jogar de graça. De graça mesmo? Porque ele falou que ele não se sentiria bem tendo o maior salário do time e não conseguindo dar resultado. Legal, essa cara. Dica lá pro cara que ganha 2 milhões por mês. No passado teve jogadores que já fez isso? O Pelé fez isso? Não, eu lembro só do Toninho Cereza no Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro, né? Mas já tinha 40 anos, sabe? Mas isso dele vai ganhar bônus se o Vasco ficar entre os 4. E aí ele ganha uma grana. Mas inicialmente nada. Daí falaram pra ele, mas você tá dando bobeira, porque mesmo sem receber nada, se jogar mal você vai ser cobrado. Ele falou, mas eu vou dormir tranquilo. Exatamente. Eu acho surpreendente a postura dele. Do brasileiro jogador de futebol, isso é super surpreendente. Você falou bem o Ronaldinho Gaúcho. E é interessante aqui na questão do Vasco aqui que o Roberto Dinamite tem sofrido críticas duras com questão de gestão e tudo mais, né? Então se ele pagasse um salário alto pro Juninho aqui... Não, mas ele chegou a oferecer, né? Quem não quis foi o Juninho. Impressionante, isso aí eu mesmo não sabia mesmo não, Paulo. Eu tenho lido aí bastante. É uma notícia aí que os vascaínos agora estão tudo orgulhosos. Mas perdeu assim mesmo. O Corinthians acabou virando o jogo e ganhou de 2-1 aí do Vasco, com gols de Edson, né? Não, foi os volantes, né? Ralf e Paulinho. Ah, sim, o Ralf pegou uma bola de fora de bico até, né? De pontinha, de bico, a lá Romário, pontinha da chuteira. E acabou virando e o Corinthians manteve a liderança, foi a 19 pontos, agora se isolando, bem isolado, mesmo, disparado. Tem jogo a menos aí. Tem jogo a menos, se der bobeira, é o que eu falei, o Corinthians está parecendo o São Paulo na época que ganhava tudo, né? Ia tropeçando ali e vai embora, vai indo fazer. O Corinthians não é mais invicto, já teve uma derrota também. Não, nenhuma? Nenhuma, nem o Corinthians nem o Flamengo. Os dois invictos, é verdade. O Flamengo gosta de empate. E aí, o outro jogo aqui, Ceará e Atlético Mineiro, 3-0 pro Atlético Mineiro. E você sabe que nesses bolões que rodam por aí, eu perdi dinheiro aqui, como diz aqueles caras, né? O Atlético Mineiro, eu crendo que o Atlético Mineiro ia dar uma reação ali, empatar pelo menos, me leva 3-0, cara. Tá feia coisa pro Atlético. O Dorival cai. Carpegiani, cai Pegiano hoje? Então, né? Poderia, né? Seria uma boa. E aí, um São Paulino, professor aqui da Unifei, professor Queiroz, um abraço.
trabalha comigo no Instituto de Engenharia de Produção, e o Queiroz, São Paulino, gosta de esporte, vou trazê-lo aqui ao programa, provavelmente, para fazer alguns comentários. E ele, São Paulino, comentou, falou, olha, o São Paulo vai perder, comentou, pro Carpegiani cair, o Atlético Mineiro vai perder, o Dorival cair e o São Paulo vai pegar o Dorival. Mas você tem essa crença também ou não? Mas o que fez o São Paulo não tentar o Dorival ainda é justamente essas derrotas. Você vai contratar o cara que perde 3-0 pro Ceará? É verdade, né? Vai demitir o Carpegiani, que foi eliminado pelo Avaí, mas o Dorival foi eliminado pelo Grêmio Barueri. Situação complicada. E o Dorival? É dureza, porque o Avaí é ruim, mas está na primeira divisão, né? O Grêmio Barueri caiu no baixado no Paulista. A sua observação é bem melhor que a do Queiroz lá, apesar que eu ainda acho que pode ser que o Dorival vai terminar no São Paulo nessa briga de cair. Quem o Carpegiani deve pedir conta hoje? Fica feio, né? Primeira vez que perde 3 jogos, 3 jogos pontos corridos pro São Paulo, beleza. Não, e ele não tem muita culpa, não. Ele não tem muita culpa, não. Eu acho que o time quebrou a perna do time, esse negócio das seleções aí, sub-20, sub-17, mais seleção brasileira, Copa América, quebrou as pernas do São Paulo realmente, né? E essa bagunça que fizeram aí de liberar jogador na véspera do jogo, isso aí não existe. Pra que isso? O cara não vai treinar com o time, ele vai chegar na hora do jogo. Isso é um amadorismo impressionante, né? No Brasil, algumas coisas você não pode nem discutir, você tem que lamentar, né? Eu já lamento isso aqui porque é um amadorismo. O Brasileirão é melhor que a Copa América, é melhor que o Sub-20. Eu estou falando sério. Vamos assistir o Brasileirão. E ontem teve mais um jogo aí do time de massa. Grande time. Existe. O Flamengo ganhou num jogo que, apesar de ter ganho de 1-0, só na minha opinião, poderia ter sido mais. A opinião de várias pessoas. O Flamengo ganhou do São Paulo, jogou praticamente o tempo todo com a bola. A fragilidade do São Paulo era muito grande, ele não conseguia atacar pela esquerda, pela direita. O Flamengo já veio mais organizado porque o Ayrton estreou muito bem nessa passagem. Na verdade, o jogo foi fácil pro Flamengo. Foi, mas difícil fazer gol, porque lá seguraram bem. A defesa foi bem, inclusive o próprio Rogério, a trave ajudou, teve uma bola lá que... O Rodolfo é muito bom, mas muito bom. O Xandão é uma lástima. Aliás, o Xandão, no momento do jogo, foi para aí, foi o Rodolfo, tentou sair com a bola, deu uma vacilada muito feia e quase levou. Foi confusão da narradora da Bandeirantes, o Rodolfo já tinha tocado. Eu acho que foi o Xandão mesmo. Não, foi o da esquerda lá. O Juan. Eu vi que teve uma confusão ali, mas não era o Xandão. Não foi o Rodolfo, não. O Rodolfo é bom realmente. Aliás, o Xandão dá umas tiradas de canela, de joelho. Né? O disse de passagem, o Rodolfo salvou bem ali atrás. Você falou a verdade. Ele joga muito. Ele conseguiu ali. Foi justamente por isso que a defesa melhorou. Ele não jogou contra o Corinthians. Com ele em campo não dava 5, não. Que o Xandão teve jogador ali, são coisas aí no bolso ali, que deu até dó. E o engraçado é que ontem quem entrou muito bem no Flamengo de novo foi o Negueba, que não é titular do time, sempre entra aí no segundo tempo e tal. É outro que foi liberado, né? Só pro jogo. É isso que não dá pra entender, cara. A sorte é que chega lá o Flamengo, lá, o Negueba já vinha da base, então vem. Agora, se pegar outros jogadores ali que treina pouco com o time titular, eles jogam, né? Mas. Não é a mesma coisa, né? O esquema tático, o cara não tá acompanhando o treinamento. Então é difícil, por isso ficou no banco, né? Entrou no finalzinho, a sorte que o Negueba é muito rápido realmente, 20 anos, lógico que não tem que ser rápido. Ele conseguiu fazer uma jogada de linha de fundo, e aí vem a inteligência dos argentinos. Porque o Thiago Neves, no final do jogo, ele deu uma entrevista, o cara falou, Thiago Neves, não vou nem entrevistar o Botinelli, a sua inteligência de deixar a bola passar. Ele, humilde que falou, então, eu ouvi um grito argentino lá atrás, só tem um argentino em campo. Falou, vou deixar a bola passar. Aí, muito inteligente, mérito pro Botinelli. Se ele domina a bola, ele poderia perder aquele gol. Não fazia. O zagueiro poderia fechar ele ali, o goleiro teria mais chance. E ao deixar a bola passar do jeito que ele deixou, foi que matou o lance. O gol foi exatamente a deixar, né? E aí o jornalista da Band realmente entrevistou ele primeiro, mas ele falou realmente não, eu ouvi o grito do Botinelli atrás, do argentino, e aí é lógico, deixa a bola! Poxa, não foi o Ronaldinho Gaúcho, né? Apesar daqueles dentões lá, ele não fala assim. Mas aí foi o mérito do Botinelli, mais uma vez, eu disse o argentino.
E um gol até, que aí ele bateu muito bem na bola. Foi só pelo gol, né? O Rogério você não estava esperando essa deixada, ninguém estava, né? Não, a hora que a bola sobrou para ele ali, matou a defesa inteira pensando que foi gol. Foi interessante. O jogo foi bom, viu? Assim, apesar do São Paulo ter um time bom, o Flamengo articulou muito bem. O São Paulo, a defesa, apesar do Xandão aí ter, como se diz, facilitado um pouco, defendeu bem até, eu acho. Defendeu muito bem. Sim. Hoje tem mais 4 jogos. Botafogo e Atlético Goianiense. Palpite? Botafogo. O Botafogo assume o segundo lugar, né? É porque o Atlético Goianiense tá mal, né, cara? Ele vai, eu acho que dá Botafogo também. Eu vou postar aqui 1x0, 2x1. O Botafogo não vai fazer mais de 2, não. Não, o Botafogo é o time que eu não acredito que chegue bem no final do campeonato, né? Não, nem o professor Fred, nem o Fred, botafoguense. Esse ano ele sabe. Esse ano ele não quis aquela nossa postinha sadia, quem chega na frente. Ele não sei porquê. Não quis? Não, esse ano ele afinou. Curitiba e Figueirense. O Figueirense está muito bem, ao contrário do Avaí, né? Então, o Figueirense está em 15, 13 pontos. E bem, o Curitiba está mal, né? Mas é em casa, né? Acho que deve ir. Empate. Ou uma vitória do Curitiba. Eu vou apostar no empate aqui, 1x1. Ou o Curitiba ganha, mas eu acho que vai dar empate. América Mineiro e Palmeiras. Eu acho que o América vai surpreender o Palmeiras. Será? Não. Ô Nicole, esqueci que você torce pro Palmeiras. Mas eu acho que o América tá com um time bom, tá com azar, cara. Esse é o América, né? Qualquer um que enfrenta o América é favorito. Isso é complicado, né? Não dá pra apostar muito. Então eu vou apostar no empate também aqui. Você vai de vitória do Palmeiras. Ué. Apesar de torcer pro A América hoje. A Nicole vai torcer pro 3x0 pro Palmeiras. 3x0. Lavada. Segunda-feira vamos comentar esse 3x0. Otimista. Santos e Fluminense. Nem o Filipão, Olha, um jogão de hoje aqui. Santos e Fluminense. Esse jogo tem agosto. Esse é adiado, né? Zona que fizeram. Adiado. Então não tem 4 jogos, hoje tem 3 jogos. O Santos está nesse privilégio até quando? Enquanto puxar o saco do homem lá, tem direito. CBF é uma lástima mesmo, viu? É isso aí. Paulo, mais notícias aí sobre a Atlético Goianiense pra gente fechar o programa? É isso. Por isso é hoje, né? É isso aí. Terminamos então mais um bate-papo esportivo, a segunda edição de quarta-feira. Falamos aí sobre os resultados do Brasileirão, Copa América, felicidade dos brasileiros que pode durar até sábado só, caso o Brasil ganhe, né? Felicidade da Argentina empatar um jogo que ela poderia ter perdido. E parabéns para as moças brasileiras, né? Aliás, um comentário, né? Não quer calar. Sabe que esse ano tem aí umas alemãs, umas americanas, até que bonita? No Brasil não dá para fazer esse comentário. Olha um timinho lindo, viu? Mas é impressionante, viu? O Sub-17, então, que temos aí um grande jogo hoje aí, que é o Brasil e Uruguai. Segunda-feira a gente volta já com o resultado final do Sub-17. Já com o resultado final do Sub-17, verdade. E só aí para quem gosta de vôlei, parabéns, quem teve o prazer de ver ontem um jogo aí de Brasil e Cuba, que foi um jogo memorável. Né? O Brasil salvou 6 match points e conseguiu confirmar a vitória. Fantástico, né? É isso aí. Um abraço a todos e até o programa Bate-Papo Esportivo, segunda-feira.